A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém, queridos irmãos. Primeiramente vamos orar. Senhor Deus, sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito e manifesta em nossas vidas, Senhor. Quero Te pedir, Pai, que venha nos trazer entendimento através desse vídeo, Pai, que o Senhor possa fazer mais, manifestar mais nas nossas vidas, Pai. Que haja a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer algo nesse vídeo aqui, meus queridos. Tem um tempinho já que a gente não se fala, né? Glória a Deus por isso. Tudo é para honra e glória do Senhor. Quero falar um pouquinho sobre o Provérbios 21. Normalmente, quando alguém vai falar sobre o Provérbios 21, o verso mais famoso desse texto é o verso de número 2, que nos diz o seguinte. A nossa ajudadora aqui. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. A gente sempre vê muitos pregadores, a gente sempre vê muitas ministrações acerca desse verso, porque é um verso que traz muito conteúdo. Apesar de ser um verso único, traz muito conteúdo realmente para a nossa vida. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda, conhece os nossos corações. Ou seja, a gente muitas vezes acha que aquilo que a gente está fazendo é bom, parece ser bom aos nossos olhos. Aquele caminho que a gente acha que está tomando parece ser agradável diante dos nossos olhos, mas só Deus mesmo que conhece os nossos corações. Então, enfim, o Provérbios 21 trata praticamente desse assunto de entender quem a gente é com os nossos olhos e entender quem a gente é com os olhos de Deus. Mas não é sobre esse verso em específico que eu quero falar nesse dia, não. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração e eu entendi de falar hoje sobre o verso 10. Não sei se ele é tão famoso quanto o verso 2, mas normalmente de tudo que eu conheço eu vejo muito pessoal falando sobre esse verso segundo. E no 10 nos diz o seguinte: a alma do ímpio, essa palavra ímpio que ela pode ser entendida como o não crente, a alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Em algumas traduções diz que ele não ama ao seu próximo, o ímpio. Recentemente, eu conversei com um colega meu e ele me contou uma história de algum tempo atrás que havia um conhecido nosso em comum que morou algum tempo, foi vizinho dele durante um determinado período. E aí, assim, parece aquelas histórias que a gente dá risada e tudo mais, que ele falou o seguinte: que todas as vezes que esse vizinho dele colocava a roupa no varal, uma vez por semana esse vizinho tirava o dia para lavar a roupa. Esse vizinho tinha, de certa forma, maior orgulho de fazer isso. Ele se sentia muito bem ali em saber que um dia por semana ele conseguiria parar ali para cuidar das suas roupas, lavar tudo, e colocava no varal com mau gosto, colocava amaciante na roupa e tudo mais, como é padrão da maioria das pessoas. E nesse dia em específico que esse vizinho tirava para fazer isso, esse colega meu me disse que ele pegava o cisco, apanhava o cisco do quintal e botava fogo no cisco. Ou seja, ele fazia uma fogueira, e aquela fogueira ali mandava muita fumaça para a casa do vizinho. E aquele cara me falou que ele marcava exatamente o dia que o vizinho ia lavar a roupa para poder fazer essa fumaça. Exatamente para quê? Para que a roupa do vizinho ficasse fedida com aquela fumaça. E aí, ao me deparar com essa história, assim, glória a Deus por isso, hoje buscando ter uma visão, não estou falando que eu sou essa pessoa, mas buscando ter uma visão mais parecida com a de Jesus, eu fiquei sem entender o porquê aquela pessoa estava fazendo aquilo. Conversei com ele ali um pouco de tempo, tentando entender o porquê que ele tinha essa atitude. E ele falou simplesmente assim: eu achava legal. Ou seja, o cara nem sabia o porquê ele estava fazendo aquilo, mas ele achava que ia ser boa coisa prejudicar o vizinho dele, sem ganhar absolutamente nada com isso, se você for analisar. E muitas vezes nós permitimos sermos usados pelo mal. O meu entendimento dessa conversa com ele foi isso.
O Espírito Santo ministrou muito no meu coração a respeito dessa conversa, isso. Que nós permitimos sermos usados por mal, permitimos sermos instrumentos na mão de Satanás. A gente falando assim, muitas vezes a gente assusta. Nossa, eu estou sendo instrumento na mão de Satanás. E nós nem nos damos conta disso. Quer seja pelos nossos atos, quer seja pelas nossas falas. Mas o que o Espírito Santo trouxe para mim nesse entendimento aqui nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos quebrar esse círculo de maldição e passarmos a ser usados apenas por Deus. Porque assim, se você estudar um pouquinho do que é o ser humano, a gente vai entender que o ser humano é constituído de 3 formas. Talvez eu já até tenha dito isso em algum outro vídeo, mas enfim. Nós somos constituídos de uma alma, de um espírito e de um corpo. A nossa alma é a nossa consciência, vamos classificar assim, a nossa mente, são onde são formulados os nossos pensamentos. O nosso espírito é a parte de Deus que habita em nós, é a parte de Deus que nos dá a vida. E o nosso corpo é aquilo que fica nesse cabo de guerra entre a alma e o espírito. O nosso corpo responde aos estímulos de ambos. Quando a gente tem um pensamento de algo que Deus colocou em nossa vida, ou seja, é o nosso espírito tentando fazer com que o nosso corpo flua numa vontade de Deus. Muitas vezes Satanás ele não tem poder de impactar no nosso espírito, mas ele tem poder de interagir com a nossa alma. Então ele lança algo sobre a nossa mente que parece ser um pensamento nosso ali, para fazer com que o nosso corpo haja em favor de algo que ele está querendo. Ou seja, se a gente não está interagindo com o nosso espírito, nós estamos interagindo muitas vezes com a nossa mente, e a nossa mente ela é fácil de ser enganada, ela é fácil de ser dissimulada. Essa pessoa, como eu pude exemplificar, ela era uma pessoa que estava sendo usada pelo inimigo sem se dar conta disso. Ela estava se permitindo ser instrumento nas mãos do diabo sem perceber isso, porque a mente dela estava sendo enganada ali constantemente. E quando a gente decide fazer o contrário, a gente vira exatamente instrumento nas mãos de Deus. Certa vez eu também estava conversando com um amigo meu, um amigo muito querido meu, e ele me contava uma história sobre uma doninha de uma determinada igreja, que ela nunca era pega falando nada de ruim. Sempre o pessoal tentava fazer ela tropeçar ali em falar algo de ruim contra alguém, contra determinada situação. E o pessoal nunca conseguia fazer com que ela dissesse uma palavra negativa. Exemplo, tinha alguém que era do Ministério de Louvor que era super desafinado. Aí chegaram para essa pessoa, essa doninha, e perguntaram: o que a senhora acha de fulano? E aí ela fala: fulano é bênção, Deus está tratando, Deus está cuidando, Deus está melhorando a vida dele. E aquele líder que saiu da igreja porque traiu a esposa. Aquele líder, ele é bênção, Deus está cuidando a vida dele, Deus está melhorando, Deus está alinhando ele, Deus está mostrando para ele o caminho correto. Enfim, sempre que apresentava uma situação para ela que a maioria de nós temos mania ali de já olhar para o lado negativo e descer do tamanco ali, como a gente tem mania de falar, ela sempre via o lado bom da coisa, vamos colocar assim. Tem gente dentro da psicologia que tem mania de usar aquela terminologia, enxergar o copo meio cheio. Mas não é isso, ela enxergava com a visão de Deus. Porque se a gente busca enxergar o copo meio cheio, e quando o copo não tiver nada meio cheio? Enfim. E até mesmo uma vez apresentaram para ela, pensaram assim: não, agora nós vamos pegar essa doninha. Agora nós vamos apresentar para ela uma situação que não vai ter como ela tratar isso de boa forma. Perguntaram para ela: e o que a senhora acha de Satanás, o inimigo? Aí ela respondeu da seguinte forma: o inimigo, ele é astuto, né? Ele é insistente. Ou seja, nem contra o próprio inimigo ela ousou falar alguma coisa de mal. Ela tinha um entendimento ali tão grande do que Deus tinha para a vida dela e de como o Senhor queria que ela tivesse a visão das coisas, que nem mesmo contra o inimigo ela ousou falar algo de negativo. E uma frase que o Espírito Santo me deu aqui enquanto eu estava anotando a respeito eu agora estou usando o meu caderninho. Eu antes usava no escondido, aí conversando com esse amigo meu, ele me direcionou para não esconder o caderno, mas mostrar que, como se diz, a gente gasta tempo estudando, então é interessante
Glória a Deus por isso, que a gente mostra o que a gente está usando, para que não pareça que a gente está olhando para o nada durante um vídeo ali, quando na verdade a gente está olhando para um esboço. Mas enfim, nós temos de parecer com Jesus, enxergar o reino de Deus em cada pessoa do nosso convívio. Nós temos que parar de nos enxergar como concorrentes e nos esforçarmos no crescimento do reino. Se alguém prega, eu tenho que estimular essa pessoa a pregar, eu tenho que dedicar tempo em oração para que essa pessoa possa pregar para mais pessoas. Se alguém canta, ministra louvor, eu tenho também que me empenhar para que aquela pessoa possa alcançar mais pessoas, eu tenho que fortalecer o ministério dela. Muitas vezes nós temos uma mania muito feia de, até mesmo dentro das nossas próprias congregações, de enxergarmos as pessoas ali como se elas fossem concorrentes. Como se eu tivesse que ser maior que fulano, como se eu tivesse que aparecer mais do que Beltrano, mas na verdade o reino de Deus ele é um só. Aquele que entende isso, entende o seguinte: esse amigo meu em questão, ele se chama Trindade. Ele é um cara que me auxilia demais, glória a Deus por isso, em me fazer crescer. Então, sempre eu tenho que ter essa visão também. Ele tem um ministério na vida dele, eu tenho que buscar em Deus que ele cresça, mesmo que ele hoje é de outra congregação, isso não tem que importar para nós, porque o reino de Deus é um só. Quanto mais ele crescer e mais ele puder divulgar o reino de Deus, mais quem faz parte do reino vai crescer juntos. Vamos imaginar, só para a gente contextualizar, um reino. Imagina que hoje o Brasil fosse um reino. Quanto mais rico o Brasil ficar, quanto mais forte o Brasil estiver, eu, como pertencente desse reino, também vou crescer junto, também vou me fortalecer junto. Mesmo que não seja eu, que seja o rei desse reino, eu vou ser favorecido pelo que esse reino alcançar. Hoje, glória a Deus por isso, eu tive a oportunidade, já fazendo um paralelo aqui, mas aproveitando deste momento, eu tive a oportunidade hoje de passar ali pela cidade, próximo ali a uma lagoa que fica no centro. E é outra informação também que esse amigo meu partilhou comigo recentemente, que nós temos muita mania de não pararmos para contemplar as coisas. Muitas vezes nós damos vazão ao nosso dia a dia corrido e esquecemos de contemplar as coisas de Deus. E hoje eu estava ali com um olhar diferente, e eu olhei para todas aquelas coisas que muitas vezes não são rotineiras, como a lagoa, como as ruas, as pracinhas, as flores, muitas vezes nas casas, nos muros. Eu pude olhar para aquilo tudo e ver uma beleza tão grande, ver qual maravilhosa é essa cidade na qual eu moro, e realmente a gente não para contemplar as maravilhas de Deus, a gente não para contemplar toda a beleza que Deus coloca ao nosso redor. A gente muitas vezes está tão chafurcado, está tão entremeado ali no nosso trabalho, nas nossas tarefas, nas nossas correrias, que a gente esquece de uma função tão simples, que é contemplar. Para que a gente veja o reino de Deus muitas vezes avançando, a gente tem que contemplar o reino de Deus. Hoje, se eu vejo, por exemplo, uma ministração de um irmão, em vez de ficar focando nos pontos onde aquele irmão errou ali naquela ministração, se eu buscar assim, Deus, nossa, que coisa linda o Senhor está fazendo através da vida daquele irmão, usa mais aquele irmão, Senhor, faça com que aquele ministério cresça mais, direciona mais aquele irmão em sabedoria, Deus, que ele possa verdadeiramente tocar os céus com as ministrações dele e que as pessoas venham a ver o Senhor através da vida dele, em nome de Jesus. Eu estou contemplando o reino de Deus através daquela vida daquele irmão. Bem, enfim, espero ter sido eficiente aqui para a honra e glória do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre a vida de cada um que estiver vendo esses vídeos e que nós possamos nos fortalecer mais, firmarmos mais essa ideia de sermos um só reino. Amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre todos nós, em nome de Jesus. Um abraço.